todo mundo sabe que o principal fator etiológico da doença periodontal é o acúmulo de biofilme. Essa população é uma população que realmente tem bastante biofilme acumulado, então, não raro, a gente precisa capacitar a equipe de enfermagem para fazer a higienização bucal desses pacientes. O que nós temos percebido? As crianças, elas têm uma resistência muito grande a receberem a higienização com a clorexidina. Então, quando não é possível fazer a higienização com o dentifrício, nós fizemos um levantamento na literatura e verificamos que essa higienização ela pode ser realizada, por exemplo, com uma solução de dióxido de cloro. Essa solução ela pode ser manipulada e você faz a remoção, desorganiza essa placa com essa espátula de madeira e agregada a essa gaze, mergulhada na solução de dióxido de cloro. Então, as crianças acabam aceitando melhor quando nós vamos realizar a higienização. Agora, para pacientes adultos ou adolescentes, nós ainda mantemos a higienização com dentifrício fluoretado ou a clorexidina 0,12% ou até mesmo 0,2%. Xerostomia é uma outra manifestação muito comum, e essa xerostomia ela não está relacionada com a doença renal, mas sim com a quantidade de fármacos que esses pacientes fazem uso. Então, eles utilizam, às vezes, mais de um medicamento para o tratamento da hipertensão, para algumas alterações cardiovasculares, fazem uso de anticoagulante, né? Então, todos esses fármacos aí, eles podem desencadear xerostomia na cavidade bucal. Ulceração aftosa, essa ulceração aftosa, ela acontece muito por conta da imunossupressão. Então, os pacientes que são transplantados e fazem uso de imunossupressores, como tacrolimus, micofenolato de mofetila, ciclosporina, né, são pacientes que podem ter essa queda, né, da imunidade e desenvolverem ulcerações aftosas. Então, nada mais interessante que fazer uma laser terapia no paciente que desenvolvem essas lesões. A estomatite urêmica. A estomatite urêmica também, ela é uma ocorrência bastante comum. Por quê? Porque o paciente já tem estudos mostrando que ele excreta amônia, que tem um pH bastante alcalino na saliva. E esse pH extremamente alcalino ou básico, ele favorece o aparecimento dessas lesões, né, da estomatite. É lógico que o paciente ele pode ter lesão de cárie por uma falta de higienização ou porque ele tem uma dieta rica em carboidratos, enfim. Só que alguns trabalhos falam que o fato desses pacientes terem um pH salivar muito mais básico, mais alcalino, desfavorece o desenvolvimento da doença cárie. Então, não existe um consenso na literatura quanto a dizer se as lesões de cárie elas estão associadas exclusivamente com a doença renal ou se ela é apenas um fator a mais porque o paciente não tem uma boa higienização. Tá ok? Por isso que eu deixei o ponto de interrogação ali para vocês. Outras manifestações. Então, nós temos osteodistrofia renal. É muito comum, então, o paciente ter também estreitamento da câmara pulpar. Então, muitas vezes, ele vai chegar com uma dor, né? Vai estar lá com um quadro de odontalgia. E aí, quando você radiografa, você olha os canais radiculares, eles estão totalmente radiopacos. O que isso significa? Que esses pacientes apresentam canais muito atrésicos e que hoje em dia tudo bem, nós temos aí novas tecnologias, né, na endodontia, eu acredito que até ajude bastante, mas caso você não tenha essas tecnologias, é muito difícil você descalcificar esse canal aí para poder fazer um tratamento endodôntico. Então, nessas circunstâncias, é mais comum nós realizarmos exodontias ao invés de fazermos o tratamento endodôntico. Atraso na cronologia de erupção, e aí nós temos algumas variáveis associadas a esse atraso na cronologia, principalmente em relação com questões hormonais. Nós temos também algumas patologias mais severas que essas crianças desenvolvem quando elas são muito mais jovenzinhas. Tá? Pigmentação dentária. Essa pigmentação ela pode acontecer aí, principalmente porque, como eu comentei anteriormente, as crianças com doença renal crônica elas têm quadros de anemia. Então, eles fazem uso de suplementos de sulfato ferroso, tá? E o uso do sulfato ferroso por via oral, de forma crônica, ele favorece aí uma pigmentação dentária grande nesses indivíduos. A candidose pseudomembranose, né, ou candidíase pseudomembranosa, também é muito comum, haja vista que nós estamos falando de uma doença, né, oportunista, então o paciente tem uma imunossupressão, ele fica mais propenso a desenvolver essa alteração patológica.